E agora eu vou falar um pouquinho sobre interpretação textual. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre português, né? E eu vou começar falando um pouquinho sobre interpretação textual. Para interpretação textual, eu tenho 3 dicas para dar a vocês. Primeiro, eu peço que vocês leiam tudo que vier na frente. Seja a placa, tá na rua, lê uma placa ou um outdoor, lê uma parede que está pintada, escrito alguma coisa, leiam. É muito importante vocês pegarem o hábito de leitura. Tudo que forem ver, leiam, gente. Passem a ler, não importa o que for. Passou um ônibus, lê. O que está escrito? Para onde o ônibus está indo? Tá? E a segunda dica é leia mais de uma vez. Você leu uma historinha, leu um texto, não conseguiu entender. Lê de novo. Dá mais uma lida. Você não vai perder com isso e talvez vai pegar alguma coisa que não tenha visto na primeira leitura, tá? E a terceira dica seria conte o que você leu. Conta para alguém, conta para você mesmo na frente do espelho. Vai para frente do espelho e fala assim: a história que eu li falou isso, isso e isso. Ah, a historinha que eu vi tá falando sobre isso, isso e aquilo. Conversa com alguém na sua casa. Conta para ele o que é que você leu. Isso ajuda muito na interpretação textual. Então, vocês que têm muita dificuldade de fazer interpretação textual, leiam, mas leiam mesmo. Tá no supermercado com o pai? Ou com a mãe? Com a avó? Com o tio? Com quem seja? Vai lá, lê os produtos que estão na prateleira, lê os ingredientes, o que é feito, tá bom? E agora, mudando um pouquinho aí, passando da parte de interpretação textual, a gente vai falar um pouquinho sobre as palavrinhas com um final agem. A-G-M. Então é importante, crianças, assimilarem que o finalzinho agem é com o G aqui, ó. Ele vai entrar nas palavras, ele não, tá? Esse pedacinho aqui. Vai entrar nas palavras para dar um significado a elas. De coleção, reunião, junção, né? Seria mais de uma, né? Tá dando ideia de como se fosse várias. Ou uma coleção daquilo, uma reunião disso, tá bom? Ele vai pegar a palavra que já existe, tá? A palavra já existe, por exemplo, ó, vamos citar aqui 3 palavrinhas. Nós temos folha, filtro e roupa. Se acrescentarmos esse pedacinho aqui, lembrando que essa aqui, ó, é a palavra original, é a palavra que veio primeiro, tá? A partir desta palavrinha, formaremos outras palavrinhas. Dessa vez, vamos formar outras palavrinhas com esse pedacinho agem aqui, tá? Então, se a gente pegar o agem na primeira aqui, ó, vai ficar o quê? Folhagem, né? Ó, filtragem e por último, roupagem. Conseguem ver? Fica assim, ó. Se a gente acrescentar o agem nessas palavrinhas, estaremos formando novas palavras, tá? Através dessa primeira palavrinha aqui. Essa palavrinha nasceu primeiro. Então, folha, folhagem, filtro, filtragem, roupa, roupagem. No finalzinho do vídeo aqui, a tia vai passar uma atividade para ver se vocês estão entendendo tudo direitinho, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação das sílabas, tá ok? As sílabas, elas podem ser monossílaba, quando tiver apenas uma sílaba, dissílaba, quando tiver 2 sílabas, ou trissílaba, quando tiver 3 sílabas, e ainda polissílaba, quando tiver 4 ou mais sílabas. Essas sílabas, elas podem ser identificadas com um fonema ou um conjunto de fonemas.
Todas as sílabas têm base as vogais. Se não tiver vogal na sílaba, ela não é uma sílaba. Vamos para os exemplos? Aqui nós temos a palavrinha mão. Para falar a palavrinha mão, usamos a emissão de voz uma vez apenas. Então, assim, a gente sabe que é uma monossílaba, que só possui uma sílaba. Mão. Aqui nós temos também a palavrinha mamão. Observem que para falar mamão, emitimos 2 vezes o som. Então, assim a gente percebe que é uma dissílaba, pois possui 2 sílabas. Eu usei 2 vezes a emissão de voz para falar essa palavrinha. Agora nós temos aqui a palavrinha caneta. Caneta. 3 sílabas. Essa é uma palavra trissílaba, pois usamos 3 vezes a emissão de voz para pronunciar essa palavrinha. E observem também que cada pedacinho, ó, é composto de uma vogal. Ó, caneta. Agora nós temos a palavrinha bicicleta. 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 Usamos 4 vezes a emissão de voz para falar essa palavrinha. Então, quer dizer que essa palavrinha é uma palavra polissílaba. Bicicleta. E ainda nós temos outra palavrinha aqui, a palavrinha hipopótamo. Hipopótamo possui 5 sílabas. Vamos ver quantas vezes usamos a emissão de voz para poder falar essa palavra? Hipopótamo. 5 vezes. Essa palavrinha também é uma polissílaba, pois as polissílabas possuem 4 sílabas ou mais. Na separação de sílabas de uma palavra, é importante observar quantas vezes emitimos o som para falar uma determinada palavra e assim podê-la classificar em monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Tá ok? Então, gente, agora eu vou falar o que eu quero que vocês façam, tá? São 2 atividades que eu vou passar para vocês. Eu quero que vocês peguem uma história, alguma coisa do jornal ou de revista, ou um livrinho mesmo, e conte, fala para mim a ideia principal daquela história, ou daquele livro, daquele conto, daquele poema. Por exemplo, você pegou um jornal, hoje estava escrito assim, jogo do Flamengo ontem. O que estava escrito nessa notícia? Vamos supor. Flamengo ganhou pontos ontem para o campeonato ao ganhar seu jogo de maneira clássica. Então, o que essa história estava falando? Que o Flamengo ganhou o jogo ontem. Ponto. Era só isso que eu queria. Qualquer dúvida, pode perguntar à tia. Tia, estou com dificuldade em entender isso aqui. Pode me ligar, mandar um WhatsApp, tá? A tia está à disposição. Mas é mais ou menos isso que eu quero, tá? Coloque o texto e embaixo, no seu caderninho de português, coloque do que aquele texto está falando. Só a ideiazinha principal, tá bom? E não se esqueçam de colocar o cabeçalho, a data de hoje, tá? O cabeçalho igual a gente estava fazendo dentro de sala. E a segunda atividade, eu quero que vocês só coloquem 3 palavras. Escrevam 3 palavras numa coluna de um lado, igual tá aqui, ó. Vai escrever, ó, as 3 palavras, as 3 palavras originais, tá? E na frente delas vai escrever outras palavras, a mesma palavra, só que vão acrescentar a terminação agem, tá? Então, vocês vão colocar 3 palavras originais aqui, 3 palavras que apareceram primeiro, não é para copiar de mim não, tá? 3 palavras, e aqui você vai escrever essas mesmas palavras, porém, colocar esse pedacinho aí no final, pedacinho agem, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido e foi isso por hoje, tá bom? Um beijinho
e um bom final de tarde para todos nós.